Para mim, adoção era adoção de bebê. Adoção, o bebê saía da maternidade direto pro meu braço, eu vinha para casa e acabou. Quando eu fiquei sabendo que tinha criança grande, criança negra, grupo de irmãos, crianças doentes, crianças deficientes, eu fiquei assustada. Eu fui assim, a única pessoa que se interessou pela Ana. Então me chocou também muito por ser uma criança, né, um ser humano, que está num persinho de acrílico, esperando que alguém fosse. Né? E se não fosse eu, não tinha mais ninguém. Por que é uma pergunta sem resposta? Por que eu me apaixonei pela Marcela? Eu fui fazer uma festa no abrigo, peguei a Marcela no colo, ela nunca tinha tido reação nenhuma, ela chorou e eu quis adotar ela, independente do problema de saúde dela, não fazia diferença para mim. Eu comecei a me ver capaz de adotar também uma criança especial, fora dos parâmetros normais que o mundo todo quer, né? Que o Brasil inteiro quer adotar. Realmente eu acho que amor não distingue, você não precisa ser pai biológico para ser pai. Então você pode ter uma família também formada com pessoas que não é do seu sangue. A vontade de adotar já era uma coisa antiga, né? Desde quando os nossos outros filhos eram menores. A gente sempre quis ter um terceiro e esse terceiro que fosse adotivo. Na verdade, nós queríamos assim uma criança de entre 5, 6, até uns 7 anos, né? E uma menina, né? Mesmo porque nós não temos mais idade para trocar fralda, né? A juíza virou para mim e falou assim, a recém-nascida soro positivo está indo para adoção internacional porque no Rio de Janeiro você não tem adotantes para ela. Então ela falou, não, ninguém ligou. Eu falei, então eu vou buscar. Se ninguém ligou, eu vou buscar, é minha filha. A Marcela, eu adotei ela achando que ela tinha só paralisia cerebral. Aí depois de 2 anos, ela desenvolveu autismo, que é muito mais grave. Eu também tive o luto de ter um filho, assim como as mães naturais, eu tive o luto de ter um filho com autismo. A Luana tem síndrome de Down. Ela tinha complicações pulmonares que eu consegui resolver. Aí ela falou assim, olha, então aproveita que você trabalha com um grupo de apoio à adoção especial. Eu tenho um menino aqui com 1 ano e 9 meses que a gente sabe que ele tem algum problema neurológico, mas não sabe o que é. Ele não levanta a cabeça do berço, ele não se comunica, né? Ele não anda. Aí eu falei assim, tá, ele não se comunica verbalmente ou ele não interage? Não, interagir ele interage, ele não se comunica verbalmente. Eu falei, então eu vou buscar. Um dia ele recebeu uma triste notícia. Seus barcos haviam naufragado. A Rafaela tem várias complicações. Ela teve hemorragia intracraniana grau 4, que é muito grave, que é raríssimo de uma criança sobreviver. Ela tem hidrocefalia, ela é surda, ela tem paralisia cerebral. Eu queria uma criança maior. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A juíza me mandou a foto da Laura e do Alexandre. 2, eu queria 1. Ela falou assim, eu tenho esse casal de irmãos, eles não querem ser adotados. Daí eu falei, tá, se eles não querem ser adotados, né, o que eu vou fazer? Né? Aí a juíza falou assim, quem sabe você com seu jeito, né, consiga modificar a situação. Ela iria ser minha madrinha e eu só iria passar o Natal aqui com ela. Aí eu vim pra cá
Aí foi um clima meio estranho, a gente não se deu muito bem, aí o Alexandre queria ficar aqui. Aí eu não queria, né? Aí foi aquela implicância de eu não quero. E depois de 3 dias, o Alexandre sentou no meu colo e falou assim, tia, adota a gente. Aí eu fiquei super emocionada, né? A Ana não tem doenças, como ela não tem diagnóstico fechado. A Ana foi uma criança fruto de uma agressão física, né? Que a mãe, toda criança que vai para adoção PP, a mãe não quer, então a mãe não cuida da gestação, não cuida do parto, elas não cuidam. Então, a Ana tem uma má formação. Ela tem uma má formação neurológica, só neurológica. O corpinho dela é todo perfeito, do pescocinho para baixo ela é perfeita. Uma das coordenadoras chegou para mim e falou assim, Paula, por que você quer adotar a Maria Eduarda? Ela tem milhões de problemas, ela tem macrocefalia, ela tem hidroanencefalia, ou seja, ela tem menos de 10% de massa encefálica, né? Ela não tem cognitivo, ela é cega, ela tem paralisia cerebral grave, ela é alimentada por sonda. Por que você quer adotar essa criança? A adoção, ela tem que ser encarada como se fosse o nascimento de um filho. O que um casal, ao se dispor a adotar crianças, tem que fazer é aceitar aquilo que a vida acaba colocando para ele como uma adoção. E no caso é o judiciário. O judiciário, quando dá uma criança em adoção, ele procura fazer um papel de substituição de pais para a criança, sendo a prioridade os interesses superiores de uma criança. É necessário salientar, né, que todo o sistema hoje legislativo ele deixa bem claro que a adoção é medida excepcional, né, porque existe um princípio, um direito fundamental, não só na Constituição Federal, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que a criança ou adolescente tem o direito à convivência familiar. Nós estamos numa campanha hoje, né, de um atendimento melhor do serviço. Então, que a assistência social consiga atender essas famílias, né, antes que a questão venha para o judiciário. Hoje nós temos um conselho tutelar que também vai trabalhar com a família antes. Então, a esperança é que realmente diminua a demanda de crianças e adolescentes que sejam abrigadas, destituídas e colocadas em adoção, né? Este é o trabalho que o sistema está fazendo. E, de outro lado, nós vemos realmente um aumento de pessoas querendo adotar. Hoje está se mudando, hoje já se fala numa adoção necessária, uma adoção especial. Então, adoção necessária seria, por exemplo, crianças numa certa idade, acima de 3 anos, um grupo de irmãos que precisariam estar conjuntamente acolhidos por uma família, e também crianças especiais, que serão crianças com alguma deficiência, com algum problema de saúde, que também precisa ser acolhida, né? E aí realmente a gente tem visto que tem ampliado, tem sido um pouco mais possível de acontecer adoções dessa forma. A adoção tardia no Brasil, ela é quase inexistente. O que nós temos de adoção tardia é só por estrangeiros. E foi aí que eu vi que os estrangeiros, eles eram totalmente desprovidos de preconceito quanto a raça, sexo, problemas de saúde. Eu tive uma série de crianças com problemas de saúde que os casais brasileiros não queriam nem saber. Não é que é uma questão de serem mais bonzinhos, menos preconceituosos ou mais assim, aceitam mais a abertura cultural. É que não tem criança, bebê, crianças pequenininhas para ir para uma família internacional.
nem eles teriam condição de adotar em Campinas ou no Brasil, por exemplo, eles teriam que ser preparados. E eles são preparados realmente durante anos. Eu fiquei anos esperando sair o CNA, porque eu achei que o CNA ia trazer alguma mudança para adoção especial. Só que o CNA, você só pode escolher assim, criança com deficiência física ou criança com deficiência mental. É engraçado você dizer que um país onde você pode escolher a cor da criança que você vai adotar, você não pode escolher se ela é surda, ou se ela é cega, ou se ela é acamada, porque os três são deficiências físicas. Essa lei trouxe, sob o aspecto ético, sob o aspecto de resguardar os direitos constitucionais da criança, um grande avanço. Mas, de outro lado, cria uma série de procedimentos que têm retardado o andamento de processos, né? E muitas vezes impossibilitando até a colocação de crianças, adolescentes e família que possa adotá-los. Então, hoje em dia, as pessoas que querem adotar uma criança especial me procuram. Quando elas me procuram, eu crio um cadastro de adotantes de crianças especiais. Os fóruns me procuram, né? E deixam um cadastro comigo. Falam assim, olha, eu tenho uma criança cega para adoção, se você tiver um pretendente, você me procura. Apesar dos esforços dos juízes, do tribunal de um modo geral, claro, há uma dificuldade grande nisso tudo, mesmo porque quando uma família, quando um casal, um adotante, ele se dispõe a adotar, ele fica sendo também analisado e ele tem as restrições por parte dele e há também restrições por parte da equipe interdisciplinar que vai analisar, avaliar o casal se ele está preparado ou não para adotar uma criança. Porque, afinal, uma adoção é algo perpétuo. Você começa a questionar, olhar o sistema, ver que... Você começa a ver que tem criança para ser adotada e a coisa não funciona, não anda. Então, você passa por um momento de angústia mesmo e de inconformação mesmo. A demora é bastante grande para a criança que está lá esperando ser adotada. Então, são lugares diferentes. Para nós, a gente sabe que é demorado. Por quê? Primeiro, porque o perfil daquela criança que eu tenho para ir para uma adoção, ela não combina, ela não está realmente correspondente àquele que a família quer. Tem muita gente querendo adoção tardia e muita gente querendo adoção especial. Esses números que eles colocam de que as pessoas estão procurando crianças brancas até 1 ano, de olhos azuis, é enganoso. Isso é mentira. Eu conheço várias pessoas que estão na fila da adoção esperando 2 crianças até 3, 4 anos, entendeu? Essas crianças existem. As pessoas têm preguiça de procurar dentro do cadastro. Essas pessoas têm que compreender também como é que funciona o sistema e saber que quando o momento chegar, né, ela vai ter a oportunidade de fazer a adoção. Mas, de fato, o próprio sistema de justiça tem que fazer a meia-culpa, temos que pensar em fluxos procedimentais mais rápidos, temos que também equipar o próprio judiciário de melhor forma, com a contratação de mais psicólogos, mais assistentes sociais, né? E também esperar que a rede funcione adequadamente, né? Os próprios abrigos e assim por diante. À primeira vista foi um terror, eu fiquei morrendo de medo a hora que eu olhei para Maria Luísa, que era um bichinho de 42 centímetros e 2 quilos, né? Me deu um desespero, que eu achei que eu não ia conseguir. O Rodrigo, quando olhou para mim, começou a chorar aos berros, não queria largar do colo da tia, do abrigo, né? O primeiro mês foi terrível, chorava todas as noites, porque era remédio, mamadeira, choro, remédio, mamadeira, choro. Né? A minha rotina mudou completamente, né? Eu pensei que eu fosse enlouquecer, pensava assim, o que eu fiz da minha vida?
Teve um períodozinho de adaptação, assim, porque elas choravam, né, quando elas vieram. E a Marcela não gosta muito de choro, e aí teve um estressinho, assim, mas por causa do autismo da Marcela, não por causa delas. Coisa boa. Terça e quarta tem fisioterapia. E o resto dos dias tem escola. E o resto do tempo a gente brinca. Eles vieram do Rio de Janeiro, né? Me apaixonei à primeira vista pelo Alexandre, porque ele é lindíssimo, não tem como negar, ele é lindo. Para Laura eu olhei e falei assim, essa é da pá virada. Ela me olhava com um olhar assim, sabe, duro. Era assim, era impossível chegar perto. Era como se tivesse uma barreira ali. Em alguns momentos, o primeiro encontro é sempre de apaixonamento, né? Muitas vezes é um encontro humano, esse encontro tem uma conotação apaixonada, que graça, que legal, que bacana, tá todo mundo feliz e tal. A convivência começa a mostrar que tem dificuldades, a criança começa a fazer alguns testes, né? Necessários até, porque a criança ela tem a necessidade de sentir-se querida. Nós estávamos no aeroporto, aí minha mãe estava esperando. Aí nós corremos pra ela e na hora me apaixonei, tipo, vai ser minha mãe agora. Eu achei que tinha alguma coisa entre eu e minha mãe, a Paula. Me apaixonei por ela, aí eu pedi pra ela me adotar, foi assim. A Laura não quis, mas eu quis, então aí depois a Laura foi entendendo a situação. A gente começou a brigar uma com a outra, foi muito difícil, aí eu acabei ficando, né? Que eu acho que eu disse alguma coisa pra ela, ela me disse alguma coisa, a gente se magoou muito e se entendeu. A gente teve uma briga homérica um dia, entendeu? Que ela começou a gritar comigo e virou pra mim e falou assim, você não é minha mãe, você não vai tomar o lugar da minha mãe, entendeu? Eu não gosto de você porque você não é minha mãe, não adianta, eu tô aqui só porque o meu irmão quer ficar, né? Porque eu não quero você como minha mãe. Porque eu só tenho uma mãe, né? Aí eu comecei a discutir com ela e falando assim, eu não sou sua mãe biológica, eu não tenho como ser sua mãe biológica, entendeu? É porque eu tinha uma irmã mais velha lá e eu tinha esperança dela pegar eu e Alexandre. Então eu tinha esperança, só que minha mãe falou que ela não podia porque ela não tinha condições, ela já tinha filhos, então não tinha condições mesmo. Aí eu abri a cabeça e prestei atenção. Vai haver, às vezes, momentos mais agressivos, momentos em questionamento dos pais. Então, são situações que o acompanhamento do estágio de convivência ele tem a visão de poder organizar isso, orientar, observar até onde isso é sustentável pelo casal, sustentável pela criança. A Laura e o Alexandre, eles viviam se arrebentando, era um arsenal de palavrão, cuspiam no chão, escarravam. Era uma coisa meio assustadora de olhar assim à primeira vista, né? E hoje, se você chegar para eles e falar, pô, lembra quando você escarrava na rua e cuspia? Eles falam assim, eu não, mãe. E eu falo assim, é verdade, você fazia. Credo, mãe, que porcaria, né? Então, quer dizer, eles vão se transformando conforme o que você dá para eles. A educação, o carinho, o amor, né? O que você alimenta dentro deles. Mudou tudo. E nós estamos num país que não estamos acostumados com crianças especiais. Então, as crianças especiais, elas são muito diferentes das outras crianças. Elas são limitadas. Cada criança tem uma limitação diferente. A Ana é uma criança totalmente dependente. Essas crianças totalmente dependentes, elas crescem como as outras crianças, só que elas continuam dependentes. Então é o bebê grande que eu digo. Ela vai ser sempre bebê, só que ela vai ficando cada vez maior. Ela é uma criança muito doce, ela é uma criança... Não sei, porque um outro casal que a gente conheceu, que fez adoção tardia, eles falaram de uma certa resistência da criança, né?
Embora essa outra criança, ela ficou mais tempo no abrigo. Essa criança ficou dos 5 aos 10 anos no abrigo. A nossa filha ficou só 2. Talvez, não sei se é por conta disso. Enfim, ela é, não sei, pelo menos o que está aparentando nesse momento é que está tudo muito tranquilo. Talvez pelo fato dela, com 11 anos, já ter que decidir a vida, então, talvez essa maturidade que já brotou nela, né? Ela acho que já se adaptou bem, mas o mais difícil foi a gente se adaptar a ela, porque é uma criança e a gente não estava mais acostumado com isso, né? Por meu irmão já ser adulto e eu também, a gente já não tinha mais essa coisa de rotina, de tem um horário certo para comer, para estudar, para tomar banho. O quarto tá ali, mas ele não tá aquele quartinho colorido. Tem a cama, que tem 2 camas, que a gente sabe, mas eu não sei se eu vou precisar de um berço ou não, né? No coração já tem espaço, isso a gente já sabe. O mais importante. E a gente vai se adaptar, claro, a gente guarda, tem uma economia, a gente tem coisas que a gente pode... Até porque a gente não consegue transformar nada em um quarto ou fazer alguma coisa, porque a gente sabe se é 1, 2... Se é menino, se é menina, são 2 meninos, 2 meninas. Então a gente tá esperando a gestação ainda acontecer. Quando a gente chegou num abrigo, que eu olhei para Maria Eduarda, eu levei um susto. Juro mesmo, eu fiquei assustada pela fisionomia. Né? Você falar que foi tudo lindo, maravilhoso, não foi. Eu olhei, eu falei assim, Deus do céu, o tamanho da cabeça dessa menina. Para mim foi chocante. Né? Eu fiquei meio retraída. Beijo no bico. Parabéns, minhas princesas! Senti preconceito de todas as formas. Existe aquele preconceito que é o preconceito velado, que fala assim, nossa, você vai pro céu. Quando alguém fala pra mim, você vai pro céu, a minha vontade é pular no pescoço e estrangular, sabe? Porque é como se eu fosse uma santa. Santos viraram santos porque sofreram suplício. E as minhas filhas não são suplício. Existe o preconceito do abrigo, existe o preconceito da família, existe o preconceito das pessoas que te conhecem, do teu convívio, de tentar entender, né? E encontrar uma resposta para falar assim, por que é que ela adotou uma criança desse jeito? O difícil de tirar da cabeça das pessoas é isso, né? Olhar para os 4 e para a Duda agora e falar são filhos da Paula. Não, são filhos adotivos. É sempre o emblema, né? É sempre o carimbinho do adotivo. O preconceito existe, é uma coisa certa, tá? O preconceito existe em tudo, sabe? É na sociedade, é no supermercado, é na rua, sabe? É na família, infelizmente. Eu não sei se o preconceito é porque é uma coisa diferente ou porque é uma coisa que realmente a sociedade muitas vezes não aceita, tá? Agora que tem rampa para cadeirante, tem uma rampa aqui, mas até você chegar naquela rampa a coisa é muito diferente. Outra, não tem o respeito. Tem a rampa, mas eles param o carro na frente da rampa. Eu já tive uma vez no supermercado que a mãe feia arrancou um menininho. Ai, não olha para essa criança não, que ela é feia.